E para a prece inicial, nós convidamos a Joana. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja em cada um de nós. É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos mais uma noite para o aprendizado do Evangelho. Que a espiritualidade maior esteja conosco, nos auxiliando, iluminando a nossa mente, para que nós possamos receber esses ensinamentos e tê-los sempre conosco como prática da caridade própria. Rogamos a Jesus que ampara todos os irmãos aqui presentes, todos os nossos familiares, trabalhadores dessa casa, encarnados e desencarnados. Nosso agradecimento também por estarmos aqui mais uma vez, mais um dia de existência, agradecendo pelas bênçãos, pelas graças recebidas, aos nossos mentores, pelas boas intuições que nos trazem, pelos bons sentimentos, para que nós possamos prosseguir a nossa caminhada em busca da nossa evolução, do nosso progresso, a cada dia com Jesus em nossas relações. Que assim seja. Os irmãos vão passando para o tema da nossa palestra da noite de hoje. O tema é Família e Encontro de Almas. E é com grande satisfação que recebemos o nosso irmão Rondônio Queda, esse amigo e irmão da nossa casa de longa data. Nós temos hoje a satisfação do retorno dele para fazer a explanação desse tema para nós. O Rondônio Queda é do Centro Espírita Paulo Apóstolo. Rondônio, seja bem-vindo novamente e a palavra é sua. Que Jesus te abençoe. Boa noite. Obrigado. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um de nós, encarnados e desencarnados. Bom, o tema da noite de hoje, a gente vê através dos fatos, dos acontecimentos, não só do nosso país como do mundo, a importância da família. E se a gente fizesse uma breve comparação, até olhando a família na história humana, nós vamos perceber que a família sempre teve uma importância fundamental, tanto para a reencarnação dos espíritos, e também para a sua evolução, para o seu crescimento, para a sua educação. Então a família, ela já era constituída no mundo primitivo, onde boa parte de nós habitamos, estagiamos, só que com uma característica muito rudimentar, onde o instinto falava mais alto, mas nem assim deixava de existir aquela comunidade, aquele agrupamento no qual nós já fixamos em outras encarnações. E é lógico que a lei de progresso, que Kardec nos ensinou, não deixa a família de lado. A família evolui. E é lógico que a consanguinidade foi o ponto de maior atração, de maior responsabilidade com a qual nós convivemos dentro da família. Ou seja, o consanguíneo, por si só, junto com as leis civis, exerce um papel de dependência, de ajuda, de orientação e a própria educação do espírito. E se a gente observar a lei civil nossa, atual, ela ainda está muito distante
distante da lei divina, que é a lei natural, que é a lei de Deus, que é eterna e imutável. Mas como os mundos também progridem, é natural que essas leis civis também progridam. E no caso da questão da consanguinidade, nós já passamos a perceber que o laço que une os seres não depende só da consanguinidade. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós aprendemos que nós nos relacionamos e desenvolvemos laços espirituais, que são os laços que permanecem após a nossa desencarnação. Diferente dos laços corporais, que são frágeis, que não resistem e desaparecem até nessa atual encarnação. Ou seja, a consanguinidade, nós podemos observar espíritos que têm esse laço espiritual forte, que vai perdurar, mas tem também os laços corporais, mesmo entre os seres consanguíneos. Então veja que o conceito de família, ele passa a se estender além da consanguinidade. E toda família, nós podemos às vezes questionar, observar pessoas que têm grandes dificuldades, atritos, problemas de saúde, problemas até de caráter, de formação, e que as pessoas questionam, né? Nossa, aquela família sofre tanto. Já a família do vizinho ela é tão harmoniosa, as pessoas são tão coesas, e isso que eu gostaria que fosse a minha família. E Emmanuel nos esclarece, né, que nenhum de nós reencarnamos no lugar errado. Nós não reencarnamos entre pessoas erradas. Nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas. Ou seja, toda a programação reencarnatória passa por uma avaliação do mundo espiritual, dos responsáveis do departamento reencarnatório, conjuntamente com o espírito reencarnante, para oferecer as provas necessárias, que são importantes para o seu crescimento, para a sua evolução. E dentre essas provas e os limites que nós temos de escolhas de provas, nós escolhemos às vezes com quem reencarnar, com quem vamos casar, quais os filhos que nós vamos receber. E a gente pode adiantar que entre essa constituição familiar existem os afetos e os desafetos. Então, parentes difíceis, provavelmente, alguns equívocos no passado reuniram novamente esses dois espíritos. E é importante observar nessa cadeia, né, multidisciplinar, que nós, família, podemos nos comparar a uma célula, que uma célula constitui um tecido. Esse tecido vai constituir um órgão, esse órgão vai constituir um sistema. Esses sistemas irão constituir o corpo que nós recebemos como empréstimo. Então, a família, ela reflete na sociedade do país a sua condição natural, aquilo que ela é. Então, quantas vezes nós reclamamos de um país difícil, com tantas diferenças, com tantos problemas, com tanta violência, basta olhar a família. A nossa família é o reflexo que nós vemos no país. E se queremos ter um país melhor, é necessário investir na família. E durante esse tempo que nós vamos falar, nós vamos tentar colocar algumas situações, muito comum, mensagens através de Emmanuel, que vem mostrar e reforçar a importância da família, que foi e às vezes continua sendo relegada a segundo plano. Então, toda pessoa que reencarna, sabendo desses compromissos, às vezes desvia daquele caminho natural que ele deveria seguir. Então, as escolhas que às vezes nós realizamos nas questões profissionais, do trabalho, do estudo, nada contra, é importante. Mas às vezes o trabalho, o estudo, ele está muito acima das relações familiares. E é isso que constitui os equívocos. Através de Chico, vários amigos o perguntaram:
Chico, você recebe muitos espíritos sofredores. Você transmite as mensagens dele. Qual é o sentimento mais comum entre esses espíritos? É o tempo mal aproveitado. Ou seja, a família e todos os desafios que ela nos oferece, muitas vezes esquecemos ou deixamos para depois, para muito tarde, coisa que irá desenvolver o arrependimento no mundo espiritual. Perceber que onde deveríamos investir, nós não investimos. A nossa energia, o nosso trabalho, a nossa dedicação, que é a família. E a família tem um caráter de responsabilidade muito grande na educação. Então, esta pergunta, qual é a finalidade da família? É uma pergunta muito parecida que Kardec faz no Livro dos Espíritos. Qual é a finalidade da reencarnação? Sem família, ninguém reencarna. Às vezes nós podemos ter uma pessoa que não conhece o pai, não conhece a mãe, ficou órfão precocemente, mas, mesmo assim, esta pessoa reencarnou graças a estes pais biológicos, que podem ter os maiores defeitos, mas se não fossem eles, não existiria aquela possibilidade reencarnatória. Então, aqui mais uma vez a bandeira, que o Espiritismo levanta, que nunca devemos defender a morte, nunca devemos aceitar o aborto, a não ser em excepcionalísticas apontamentos, condições, onde a vida da mãe corre risco, onde pesar na balança o risco e o benefício daquela gravidez envolve uma condição de optar pelo cessamento da gestação. Só nessa condição que o Espiritismo aceita o aborto. Outras condições são inaceitáveis, inclusive na má formação, na questão da gestação sendo gerada através de um estupro. Tudo isso é condenável perante a lei divina, que é reforçada pelo entendimento do Espiritismo. Então, estar em família, nós devemos agradecer, mesmo que tenhamos pais difíceis. Como nós dissemos, a família é um mix de espíritos. Há espíritos mais esclarecidos que vão direcionar aqueles que estão mais na retaguarda da sua evolução. Há espíritos que vêm desafiar através de provas ao reajuste, ao equilíbrio, ao perdão das ofensas cometidas no passado. Por isso que o nosso mundo chama prova e expiação. Nós estamos aqui realmente para provar e para expiar. Emmanuel vai comentar em suas mensagens posteriores que nós não estamos aqui de férias. Nós não estamos aqui a passeio, em diversão. Nós estamos aqui com compromissos e responsabilidades de reajuste. E a família, ela é considerada assim, um laboratório prático. Quem já adentrou uma sala de laboratório, de química, de física, observa o tanto de aparelhos destinados a diferentes estudos. E a família nos dá essa oportunidade como laboratório, porque ali a cada dia, perante as dificuldades, perante as condições adversas que o mundo nos empreende, nós teremos um aprendizado muito grande. Dentro da constituição familiar, ninguém está só ensinando, ninguém está só aprendendo. Então, através da condição de sermos gregários, nós dependemos uns dos outros. Até aqueles que têm mais conhecimento, que têm mais bagagem, que têm mais instrução, está aprendendo dentro do seio familiar. Ninguém está numa posição de ter aquela liderança absoluta.
É lógico que isso é exercido indiretamente e é que tem que ter a necessidade da autoridade do pai e da mãe dentro do seio familiar. Mas nós não podemos voltar tanto atrás durante a educação dos nossos avós a ponto de ter aquela educação rígida, que não existia diálogo, conversa, e que às vezes se desenvolvia até agressões físicas graves. Não é isso. Mas também nós não podemos ter uma liberdade plena onde existem mais direitos do que deveres. É isso que tem gerado inúmeros problemas dentro das famílias. Não existe o estabelecimento de regras claras, objetivas, para que cada um desempenhe o seu direito e o seu dever, respeitando um ao outro. É lógico que muitos de nós, numa infância difícil, de muita privação, e às vezes faltando até o necessário, quando ocupamos uma condição financeira melhor, nós queremos dar aos nossos filhos aquilo que nos faltou. E aí vem uma pergunta: isso é justo, isso é válido? Muitas vezes os pais se tornam pessoas de caráter, pessoas retas, devido a essas privações. E se a gente conversar com os psicanalistas, nós vamos ver uma frase muito dura e marcante. Se você quer ter um delinquente dentro de casa, dê tudo que ele pede. Você estará criando uma pessoa com problemas futuros. Além disso, as pessoas que crescem através de uma educação frágil, que não existe uma firmeza, que não há uma autoridade convincente, e quando nós estamos querendo dizer autoridade convincente, é aquela autoridade que dialoga. Se um pai chegar para o filho e falar assim: o dia que você experimentar maconha, você vai apanhar até chorar. Isso não é educar. Mas por quê, pai? Porque eu não quero, porque maconha não presta, faz mal, é ruim. Aí na hora que o filho entra em desequilíbrio e experimenta através do convite de um colega, ele vai ver que aquilo é bom. Só que a explicação não foi convincente. Se você experimentar a cannabis sativa, a maconha, você vai perceber que ela é relaxante, né? Ela vai te deixar mais alegre, vai te deixar mais solto, mas lembre-se que isso tem um preço alto. Isso causa lesão cerebral, isso diminui a população de neurônios, isso causa problemas gastrointestinais, o fígado, o pâncreas, as gônadas, os testículos dos ovários podem sofrer com isso, até surgimento de câncer. Porque essa planta, através da ação da mão humana, ela implementou um efeito 30 vezes maior do que era 30, 40 anos atrás. Então, quando o pai conversa com a autoridade, vem o convencimento. Porque o Isamitiba, já desencarnado na sua obra, Quem Ama Educa, coloca muito claro que no seu consultório, ele atendia jovens com drogadição motivados pela perda do sentimento de pertencimento. O que é esse sentimento de pertencimento? É a falta da integração entre os membros da família. Saber o que está acontecendo um com o outro. Às vezes nós podemos ver pelo olhar, pelo comportamento, pelas mudanças de hábito. Mas o diálogo, além dele confortar, oferecer um colo, uma consolação, uma orientação, traz segurança aos nossos filhos. Então, a ausência de diálogo, trocar a presença pelo presente, é algo extremamente nocivo. Que, segundo os psicanalistas, psicólogos, é uma forma de você desenvolver o quê? Corrupção nos filhos. Você estudou, passou de ano, parabéns, toma aqui o iPhone, o modelo mais novo do iPhone. Você merece. Passar de ano não era uma obrigação, um dever. Então, na hora que esse espírito
estiver num corpo adulto, já com a formação profissional, ele achará natural trabalhar, produzir de acordo com a sua ocupação e ganhar presentes. Eu fiz o que eu deveria fazer agora, eu mereço receber algo em troca. É aí que o desequilíbrio de caráter se estabelece. Qual que é a definição de educação? É o processo de facilitar o aprendizado ou aquisição de conhecimento, de habilidades, valores, crenças e hábitos. Em última análise, educação é formar caráter. Olha o peso forte, caráter. E caráter são situações, são aquisições de virtudes. Nós temos que implementar as virtudes nos nossos filhos. E há quem diga, e essa frase nós não concordamos mais, que o primeiro dia de vida é o primeiro dia de aula. Os verdadeiros professores e os pais. Sem dúvida nenhuma que os pais são verdadeiros professores. Mas já não é no primeiro dia de vida, não. Já é no ventre materno que aquele espírito já pode ser evangelizado. Tanto é que existem evangelizadoras, durante o período gestacional. A criança, o feto sendo formado, mas o espírito ali vinculado, ele está apto a absorver toda a vibração, todo o sentimento que envolve aquele lar. Então, uma gravidez desejada, que é trabalhada com equilíbrio, com harmonia, com bons atos, uma música edificante, a prática do Evangelho no lar, são situações que favorecem o crescimento na questão da adaptação que esse espírito vai ter após o seu nascimento. Então, uma mãe que preocupa com a alimentação do filho, de ter uma alimentação saudável, equilibrada, uma dieta equilibrada, ela deve ingerir alimentos que a maioria das crianças detestam, como espinafre durante a gestação, pepino, o que mais? Bom, vocês sabem como é que é a coisa em casa. Então, isso transmite através do próprio ato da alimentação, da deglutição, mais a digestão, mais os ingredientes que vão através do cordão umbilical, e às vezes até alguns alimentos têm a capacidade de chegar ao líquido amniótico, onde a criança deglute aquele líquido. Olha o tanto que a gente perde tempo, ou seja, a educação ela já começa na fecundação. Então, quando nós lemos o reencarne de Segismundo, que está lá, Obreiros da Vida... Não. Qual que é o reencarne de Segismundo? Bom, depois vocês pesquisam. Mas esse capítulo da reencarnação de Segismundo, ele é fantástico em mostrar o trabalho que a espiritualidade tem em reunir dois espíritos para se reencontrar e realizar o enlace matrimonial, a sua união, e dali depois reunir novos espíritos vinculados àquele casal para reencarnar sobre o mesmo tempo. Então, é um trabalho de escolha do espermatozoide entre milhões que tem materiais genéticos diferentes, a escolha do óvulo, que tem também material genético diferente, dentre milhares em cada ovário. Ou seja, esse trabalho da equipe espiritual é árduo. É detalhe que nós nem imaginamos para reunir aquele agrupamento. Então, isso nós temos que ter consciência, de que nós temos que fazer da nossa oportunidade algo que justifique tudo isso que a espiritualidade nos oferece na forma de misericórdia. Então é importante estar junto, mas saber por que
que nós estamos juntos também nos reforça o compromisso. Muitas coisas que muitos pais confundem é a educação e a instrução. E nós sabemos que são coisas totalmente distintas uma da outra. A educação é responsabilidade dos pais. A instrução é responsabilidade dos professores, da escola formal. Nenhum profissional será um profissional de excelência, de gabarito, se não tiver uma boa educação. Isso é claro, é evidente. Ou seja, aquele edifício que é o ser em construção, ele não poderá erguer vários andares se ele não tiver um alicerce muito bem feito, que é o caráter. E a educação também ela não pode sobressair acima desses valores. Estudos realizados com crianças que tiveram um diagnóstico de quantitativo de inteligência, um QI muito elevado, foi desastroso. O que os cientistas observaram? Essa criança, por ser uma criança diferente, ela tem que estudar em escolas especializadas para esse tipo de criança, tirado do seu grupamento original. E observaram essa pessoa anos depois e perceberam que a maioria fracassaram nas suas opções profissionais. Ou seja, hoje o que se mais valoriza é o relacionamento dos seres, que é expresso através do caráter. Então, um departamento pessoal de uma empresa que vai contratar um funcionário, vai olhar o currículo. Você passou, nunca foi reprovado, você tem um bom aproveitamento das suas notas, você fala até o outro idioma, que maravilha, Mas na hora que coloca no grupo para trabalhar, só dá problema, só dá atrito. E aí eles perceberam quem são os profissionais que produzem mais para a empresa. É aquele que se relaciona melhor com a equipe, com os colegas. Que tem o QR, a quantidade de relacionamento. Então, são pessoas que tiveram, na sua formação, na sua educação, uma educação boa, que reforçaram os valores, os princípios. E nós sabemos o quanto que a família vem sendo atacada nos dias atuais, no mundo inteiro, não é só no Brasil. O quanto que as religiões cristãs vêm sofrendo com ataques sucessivos, diários, tentando enfraquecer esse valor que nós sabemos que é fundamental para o equilíbrio e a harmonia. E se a gente olha as necessidades mais importantes para o jovem de hoje, em formação, em construção, são os bons exemplos. Então, o exemplo de um pai e de uma mãe é marcante. Então, mesmo que a gente faça coisas neutras, não é bom nem ruim, o filho ou a filha vai acompanhar. Eu fiz uma coisa ruim, pode ter certeza, atravessei um sinal vermelho, meu filho viu. Quando ele for motorista e tiver a carteira dele, ele vai também ter essa tendência. Nós estamos aqui preparando, pavimentando um futuro. É por isso, cuidado com o que a gente fala, cuidado com o que a gente faz na frente dos nossos filhos. E hoje, uma importância muito grande são as questões das mídias, a televisão. E a gente sabe que o jovem de hoje, ele passa um tempo enorme em frente a esses instrumentos de comunicação. E se não soubermos qual que é a qualidade de informação que os nossos filhos estão recebendo, isso é péssimo. Então, nós temos o dever de acompanhar aquilo que está sendo acessado. Porque, do contrário, as surpresas muitas vezes acontecem por descuido, relapso, por delegar funções a terceiros, cuja responsabilidade primordial são dos pais.
Então, muito cuidado com o que os nossos filhos estão assistindo. Então, nós não podemos deixar, nestas circunstâncias, de faltar com a orientação, com o conselho, porque nós somos seres, apesar de talvez termos a mesma idade entre um pai e um filho, espiritualmente falando, e às vezes até o contrário, um pai é mais novo espiritualmente do que o filho, de exercer essa influência. Porque nós temos que ser pais. Muita gente fala assim, eu sou amigo do meu filho, da minha filha. Está errado. Você tem que ser pai, você tem que ser mãe. Amigo são situações que fragilizam a educação. O amigo sempre vai dar uma palavrinha assim, não importa não, isso aí passa, isso vai melhorar. O pai não pode ter essa posição. O pai ele tem que saber cobrar na hora certa. E todos que passaram por esse tipo de educação agradecem, têm gratidão aos pais. Esses dias eu vi um vídeo de uma formanda em que ela, na hora da formatura, ela levou enxada do pai, no momento de receber a colação. Sabendo que o suor do pai, lá na roça, na fazenda, ajudou a formação dela. Então isso demonstra o quê? Caráter, força moral. Aquele que não recebe essas boas orientações, nós estamos criando o quê? Filhos fracos moralmente. E a fraqueza moral é conturbadora. Observem os jovens de hoje. A primeira decepção, a primeira queda, entra em melancolia, em depressão, tem ideias suicidas, a drogadição, o sentimento de pertencimento vai embora. Então, se nós reforçamos isso, criar filhos fortes moralmente, eles estão aptos a enfrentar qualquer adversidade que venha aparecer em suas vidas. Aquele pai, que naturalmente o pai e a mãe vai desencarnar primeiro do que o filho, é a ordem natural que nós colocamos em nossas cabeças, boa parte, boa porcentagem, realmente acontece assim. Mas às vezes o descuido faz com que essa ordem seja invertida. Quantos jovens têm suicidado nos dias atuais? Quantos jovens que vêm assumindo hábitos extremamente nocivos ao uso do cigarro, da bebida alcoólica, de drogas ilícitas, que certamente abreviarão o tempo reencarnatório aqui na Terra. Os acidentes, jovens fazendo pegas nas rodovias, são situações em que mostram o descompromisso, a preocupação de um com o outro. Então, quando um pai recebe a notificação, o carro foi apreendido, seu filho está na delegacia, isso é a consequência daquilo que foi negligenciado lá no início. Então, o pai e a mãe que falam, olha, tá vendo? Nós educamos todo mundo igual. Tá vendo o que aconteceu com isso? O erro está aí. Não existe educação idêntica. Todo filho tem uma individualidade. Todo filho tem uma necessidade, uma atenção especial. Lógico que há filho e filha que tem aptidões, que tem qualidades. Isso nós devemos reforçar. Mas podemos identificar precocemente filhos que são rebeldes, filhos que são orgulhosos, filhos que são egoístas, vaidade extrema, ou seja, são imperfeições morais que nós temos que trabalhar. Então, a semelhança, a comparação, a analogia que se faz de uma criança com uma árvore em crescimento, nós devemos podar aqueles galhos que estão crescendo tortos. Nós devemos dar o adubo, a água necessária para que a nutrição dessa planta evolua de forma favorável. Mas nós não podemos dar
impulso e assinar embaixo as imperfeições morais que nossos filhos possuem. Todos possuem. Então, aquele que já demonstra precocemente deve ser trabalhado. É como se fôssemos um detetive. A gente tem que ficar de orelha em pé, de olho aberto, observando o comportamento dos filhos. E trabalhar como especialista, como um bom orientador, para não deixar essas situações ocupar os consultórios dos psicanalistas, psicólogos, psiquiatras, que certamente irão procurar. Então, o pai e a mãe que teve essa dificuldade, que teve esse mau entendimento do que é a verdadeira educação, não está tudo perdido. Há muito a ser trabalhado. E nós sabemos que aqueles pais que se preocupam com a formação, que se preocupam com a religiosidade dos seus filhos, é um fator, é uma ferramenta importantíssima para a estrada que nossos filhos devem caminhar. Porque aquele que cresce sem religião, sem valores religiosos, tem um alto índice de complicação perante aquilo que nós almejávamos de sucesso, de alcance, né, para as crianças que crescem sem esse compromisso com a religiosidade. E vejo o quanto que a casa espírita favorece a todos nós. Nós temos vídeos para crianças, né, com mensagens espíritas. Nós temos o evangelho que nós podemos implementar no nosso lar, trazer os filhos ao centro quando a evangelização estiver funcionando, quando as crianças têm dificuldade, chegar e orientar com a pessoa que é especializada, falar com o evangelizador, a evangelizadora, né, o que podemos substituir em casa. Ou seja, nós deixamos de aproveitar muitas ferramentas que a espiritualidade nos oferece. O passe espírita, a água fluidificada, né? Lembrá-los que da oração, quanto que isso reforça a personalidade, o caráter das pessoas que têm o hábito de orar. Então, nós não podemos perder mais tempo. E a gente vai aqui para o último vídeo, que o nosso tempo já esgotou. 40 minutos, né? Não, pode um pouquinho. Pode? Então vamos falar nesse livro aqui, ó, Educação no Lar. Eu acho que é uma mensagem muito importante para nós. A gente vai ler rapidinho para não cansar vocês. O que Emmanuel nos diz? Preconiza-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem. Olha lá o instinto querendo, né, se manifestar, cobrar. Olvidando-se, ou seja, esquecendo-se pouco a pouco dos antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar. A coletividade, porém, cedo ou tarde, será compelida a reajustar seus propósitos. Os pais têm de ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Meios corrompidos significam maus pais, entre os que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter, na invigilância coletiva, a segurança possível contra a desordem ameaçadora. A tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus, ou seja, o compromisso que assumimos antes de reencarnar. O homem e a mulher que desejam ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. Debalde, esforços se improvisarão sociólogos para substituir a educação do lar por sucedâneos obstrusos que envenenam a alma.
Só o espírito que haja compreendido a paternidade de Deus, acima de tudo, consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando estes sejam perversos. Ouçamos a palavra do Cristo e, se tendes filhos na terra, guardai a declaração do Mestre, como advertência. Ou seja, aquele que acha que vai ser um bom educador, um bom pai, uma boa mãe, mas quer absorver, quer participar de todas as sensações da matéria, todos os gozos que a matéria nos proporciona, vai dar com os burros nada. Porque nós não estamos aqui para diversão. Nós temos um compromisso. Então, esse compromisso, essa responsabilidade, esse dever nos chama. Então, nós não podemos relegar, deixar que a família fique em segundo, terceiro plano, como nós observamos. Ela é atenção primordial. Como o próprio Emmanuel nos diz, lá no livro Consolador, a família ainda é o instituto mais importante da face da terra. Não existe outro, a família. Então, família, viver em família e viver bem assumindo esse compromisso é renunciar muitas vezes, né? É derramar o sangue, o suor. É isso mesmo. Porque por mais dificuldade que a gente tenha, tristezas, né? Às vezes solidão, às vezes decepções, o que é isso perante a nossa imortalidade? É um minuto. E perante o papel bem aproveitado aqui na Terra, nós teremos uma consolação no mundo espiritual, uma recompensa muito maior ao sofrimento e à aflição que a família nos proporcionou. Então aproveitemos bem, porque no próprio Livro dos Espíritos Kardec indaga, né? Mas aquele pai, né, que empreendeu todas as forças, aquela mãe que se dedicou tanto, e mesmo assim o filho, a filha, enveredou para o mau caminho. Aí já não é problema dos pais, né? Aí já é problema do filho, rebelde, né? Da inconstância, da não aceitação, que um dia despertará. Mas não podemos partir daqui com as consciências pesadas de não ter empreendido em nós a dedicação necessária para constituir uma família equilibrada, tanto do ponto de vista espiritual, moral, como intelectual, que é muito importante. Vamos encerrar com aquela frase do Honório Onofre Abreu, que foi um grande divulgador da doutrina espírita, já desencarnado, que trabalhou na União Espírita Mineira, e ele diz o seguinte: família forma, escola informa, e o Evangelho transforma. Que Jesus, nosso mestre e guia, nosso divino amigo, possa ser o mentor das nossas famílias. Que seu Evangelho possa brilhar dentro do nosso lar, dentro da nossa caminhada, junto de todos aqueles que temos o compromisso de, lado a lado, ombro a ombro, caminharmos juntos, evoluirmos juntos. Que assim seja. Muito obrigado, doutor, pela sua presença.